Terra firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o B, essa aqui é a Shakira, eu tô na casa da mamãe. Vou convidar você para deixar o like, vou arrumar meu pai, meu primeiro vídeo do dia. Vou pedir para vocês deixarem o like, o dislike, se inscrever no canal, comentar, passar para frente, indicar para outras pessoas, agradecer o pessoal que tem se inscrito, assim, muito legal, obrigado a todo mundo aí pela força, quem tem assistido os vídeos, né? Hoje no Eu Recomendo Literatura, eu vou falar do livro O Processo, do Franz Kafka, tá legal? Um livro muito legal, muito interessante. Eu vou falar um pouco do simbolismo que envolve o processo, mais até do que a obra em si, a ideia simbólica dele e o modo como o Kafka vai trabalhar na escrita dele, vai envolver a gente, é muito legal, muito interessante. Então vamos aos dados técnicos do livro. O processo, ele foi publicado em 1926, né? O autor foi o Kafka, que acabou cometendo suicídio depois. Ele vai ter os personagens Joseph K., Frau Grubach, Fraulein Blücher, Fraulein Montag e Uncle Cart. Ele é um gênero do romance de ficção absurdista, um romance filosófico, uma ficção distópica. Então, assim, o que acontece? O Joseph K., o livro começa com o Joseph K. na casa dele, vivendo as coisas normais do cotidiano dele, e de repente ele é intimado que ele está sendo processado. Ele não sabe o que é, ele tenta entender por que ele está sendo processado, ele é levado para depor e ele começa a ser envolvido e procurar essa defesa, como se defender, entender o que é esse processo, e o livro vai contar a história deste processo, tá legal? Nunca vai ficar claro no livro o porquê que ele está sendo acusado, do que ele está sendo acusado, como que ele vai se defender, o que ele tem que fazer, e aí cada pessoa dá conselho, então cada pessoa que ele explica, e ele conversa, e ele fala, e ele entra em contato sobre o processo, a vergonha que isso causa em alguns momentos, assim. Mas a coisa mais louca desse absurdo, dessa questão quase surreal que tem no livro, é ele nunca saber, e você vai terminar a obra sem saber do que ele estava sendo acusado. Qual era o processo, do que se tratava o processo, como que ele teria que se defender. Aí tem gente que fala que não, mas ó, com fulano deu certo isso, com Beltrano não, ó, você tem que agir assim, você tem que puxar o saco de fulano, você tem que ser incisivo, e cada um dá uma ideia do que ele tem que fazer. E ele vai seguindo essas ideias, ele vai fazendo as coisas meio por instintos, aí ele copia o que outras pessoas vão fazer, ele vai para ser ouvido, ele nunca sabe do que está se tratando, e esse eu vou dar spoiler logo de cara, tá? Vai passar uma série de situações absurdas, como eu falei, ele nunca vai entender o que estava acontecendo, e no final ele vai ser condenado, vai ser levado em praça pública e vai ser executado na frente das outras pessoas. E aí o Kafka termina, morreu como um cão. Por que esse livro é fascinante? Porque esta estranheza de você não entender o processo pelo qual o protagonista, o Joseph K., está passando, e você ficar tão perdido quanto ele dentro dessa história, sem saber realmente o que está sendo feito e o que ele deve fazer,
Porque, por exemplo, quando você chega nesse final, ele funciona como um anticlímax. Porque você acha que chegando ao final do livro, com a condenação do protagonista, você vai entender do que se tratava. Você vai entender o porquê que ele foi julgado. Você vai dar sentido àquela história. Você conseguiu entender onde eu estou querendo chegar, por que esse livro é fascinante e qual é a metáfora dele? O processo, ele representa simbolicamente a vida. Você é abalroado, você é pego. Lembra da história do ter e estar, tá? Ser e estar e ter e haver. Então, ser pego e não pegado, tá? Você ser pego no meio de um processo que você nunca vai saber do que realmente ele se tratava, do que você tinha que fazer ao certo durante o mesmo para que você conseguisse obter êxito nele e que ele fizesse sentido, e você conseguir entendê-lo no final de tudo. Ele é uma grande alegoria da vida. E na vida nós somos tomados por processos que quando a gente vê, a gente está no meio de uma coisa que a gente não faz ideia de como chegou lá, por que está lá e o que está fazendo lá. Ele vai ecoar nas pessoas e é muito interessante. Eu falando assim, parece um livro meio idiota. E muito pelo contrário, ele é um livro genial, delicioso. O Kafka escreve maravilhosamente bem. Mais pra frente eu vou falar da Metamorfose aqui também, né? Quero abordar outros livros dele. Mas assim, você entender que... Eu não estou mostrando o livro aqui porque ele está em caixas aqui, antes de eu ter mudado lá, quando eu casei. Mas ele é fantástico e ele vai te dar essa sensação. É interessante porque você vai um pouco esquecendo essa alegoria que ele está propondo, essa metáfora que ele está propondo, e você começa a entrar, porque a gente faz isso. A coisa mais legal nessa obra, que o Kafka consegue, é fazer com que a gente se importe com o processo do Joseph K. E tentar entender e dar sentido e descobrir e significar isso como a gente tenta fazer as coisas na vida. E a gente não consegue. E essa frustração que você vai sentir no final do livro, de sem nunca ter entendido o que era o processo, do que se tratava, e que você vai morrer, não vai fazer diferença, você vai morrer como um cão, você vai morrer como um animal. Você morrer como um animal, você não tem um ser superior à sua imagem e semelhança. Você está aqui sozinho. É muito intenso isso. O final desse livro, ele vai amarrar uma ideia e uma simbologia de como Kafka vai tratar a relação do que é a vida, das relações humanas, e que assim, você está recebendo conselho de gente que também não tem a menor ideia do que está fazendo esse processo, que é uma pessoa que está tão perdida quanto você. É uma pessoa que não tem as pessoas que estão junto com você nesse processo, quem está te acusando, quem está te defendendo, quem está sendo julgado junto com você, não tem a menor ideia do que está sendo feito. E que também no final vai morrer como animal. Você vai morrer sozinho. Por mais pessoas que você tenha em volta de você, por mais semelhantes. A obra do Kafka, ela é muito dura de lidar com ela. Quando você lê, por exemplo, a Metamorfose, ela vai tratar de questões em relação à figura paterna, por exemplo, e à família, que vão trazer essa mesma dor, essa mesma dificuldade de aceitar o teu papel nesse grande plano. Que não tem grande plano. Que você é abalroado, como eu falei antes. Você é pego numa onda, num processo que é infinito, e é muito legal, eles sempre falam, depois que o processo começa, ele não tem fim.
Simbolicamente, você pode entender esse processo como a tomada de consciência da vida. O personagem de Joseph K, ele vai representar o quê? O momento em que você percebe que você está inserido em algo e que você nada não consegue chegar a lugar nenhum com ele. Essa obra, ela vale a pena justamente por você observar esses detalhes. Então, assim, as personagens que estão junto a ele, que querem mostrar que estão entendendo o que estão fazendo e estão tão perdidas quanto ele, essa sensação do homem de estar a esmo numa vida que não faz sentido e que ele vai tentar entender todo esse processo, todo esse movimento que vai acontecer em torno dele e ele vai morrer sem ter entendido nada. Entendido? Vale a pena ler, é um livro muito legal e preste atenção nesse detalhe e leiam, ele é muito legal. E é um livro que quando você lê a segunda, a terceira vez, que você já sabe do que aconteceu no final e você entende essa relação e você começa a perceber que as pessoas em volta dele não sabem tanto quanto ele de nada, você vai se identificando cada vez mais com o personagem de Joseph K. Porque é o que a gente está fazendo aqui. Por mais que a gente esteja no papel de advogado de acusação, de juiz, representando isso na sociedade e achando que a gente tem um controle ou que a gente sabe o que a gente está fazendo, no fundo a gente morre como protagonista, como um animal, sem ter a menor ideia do que estava fazendo aqui. O poema de hoje chama O Processo, tá? Vamos colocar aqui, peraí. Eu fiz esse poema baseado no livro, tá? E ele vai representar toda essa ideia que eu coloquei aqui para vocês. O processo. O homem e toda a sua humanidade se baseiam na inconsciente necessidade de se entregar à sua destruição, guiada pela sua eterna ambição de nunca sentir-se satisfeito e querer sempre mais e mais. E nesse paradoxo entre a eternidade desejada e a brevidade de como o fazemos, percorremos um estranho caminho envolvidos num processo infinito de ascensão e queda constantes. E assim chegamos até a Lua, sem termos ido a lugar nenhum. O homem ele está construindo uma história fantástica, maravilhosa, que só diz respeito ao homem. E quando o homem deixar de existir aqui na Terra como um animal, como um cão, não vai ter feito diferença nenhuma. Mas a gente não pode parar, a gente tem que tentar dar sentido a esse processo, tem que tentar dar sentido a essa vida que a gente está vivendo. Deitar, ficar em posição fetal chorando, não vai adiantar nada. Eu admiro o ser humano justamente por criar literatura, por fazer vídeo no YouTube, por criar música, por ter a arte, né? Como o Nietzsche fala, a vida sem a arte não teria sentido, né? Sem a música, porque a gente precisa muito disso para poder aliviar esse vazio existencial que a gente sente. Diz aí para mim, você concorda comigo? Sim, não, porque você sente esse vazio? Você está no meio de um processo que você não entende o que está acontecendo? Deixa seu like, deixa seu dislike, comenta, fala aí para mim o que você achou do vídeo, se inscreva, compartilhe o vídeo se puder e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.